Tá, mas o que é parada cardiorrespiratória? Quando a gente pensa parada cardiorrespiratória, o nome nos induz a que o coração está sempre parado, certo? Mas não é só isso. Parada cardiorrespiratória, o conceito é que a função de contrair e relaxar o coração não está funcionando adequadamente. Quando ele não funciona adequadamente, ele não consegue bombear sangue oxigenado, rico em oxigênio, para as células. O que alimenta aqueles órgãos, as células dos órgãos? O oxigênio e outras substâncias, como glicose e outras substâncias. Se não chega o sangue rico em oxigênio nessas células, elas começam a morrer. Tem um tempo de isquemia dos órgãos. Coração, cérebro e pulmão são órgãos nobres, órgãos com células especializadas. Esses órgãos, eles têm um tempo de isquemia de 4 a 6 minutos. Então aquela criança lá que ficou asfixiada, ou pelo pedaço de maçã, ou pela rede, se ela ficou mais de 4 a 6 minutos, mais de 4 minutos, ela já começa a ter morte celular. Então, essa é a grande importância de a gente agir rapidamente, certo? Rins, fígado, pâncreas tem um tempo de isquemia um pouco maior, de 40 a 60 minutos. E a pele de 4 a 6 horas. Tempo é vida. A cada 1 minuto que uma pessoa fica sem assistência, sem ninguém fazer nada, a vítima caiu, asfixiada, e ninguém fez nada. A cada 1 minuto é menos 10% de sobrevida, ou seja, em 10 minutos, essa pessoa ela tem pouquíssima chance de sobreviver, tá? Então é uma estatística. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. O sistema cardiovascular garante transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado, com uma artéria que transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos, e as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração. A veia é um vaso chegando ao coração. O sangue é posto em movimento pelo coração, que funciona como uma bomba. O motor da corrente sanguínea é um músculo oco e particionado. Em cada contração, ele impulsiona sangue nas artérias. O coração tem 4 cavidades, com um lado direito e um lado esquerdo, cada um composto de matre e um ventrículo. O lado direito recebe sangue pobre em oxigênio. Do lado esquerdo, ao contrário, o sangue é enriquecido de oxigênio após sua passagem pelos pulmões. Então podemos perceber que o coração é uma bomba, tem um músculo oco particionado. Então acontece uma contração e um relaxamento. Quando acontece um relaxamento é a hora dele encher o coração ali de sangue. Quando acontece a contração, ele é impulsionado através das artérias para os órgãos, ok? Quando esse músculo, o coração, ele não está funcionando adequadamente, naquele ritmo ali que a gente escuta do coração, tum-dum, tum-dum. Tá? Esse é o som da contração. Quando ele passa pelas válvulas, ele faz esse som, quando ele contrai. Quando ele não está nesse ritmo, ele tem uma arritmia, ou em outros casos que eu vou mostrar, ele não consegue ter débito suficiente, uma contração suficiente de jogar o sangue
para as artérias para chegar naqueles órgãos. Ele não consegue, ele está com algum problema. E isso se chama parada cardiorrespiratória. Quando a gente não tem pulso central palpável. O pulso carotídeo, quando a gente não sente, tá? O coração pode estar batendo, pode estar até batendo. Ele não vai estar oxigenando o cérebro, que é um dos órgãos novos, certo? Então eu vou passar para vocês outro vídeo que nos diz o seguinte. Tá, se a pessoa então está em parada cardiorrespiratória, perfeito? Ela está em parada cardiorrespiratória, está ali no chão, e ela não está então oxigenando, né, o cérebro, né, os órgãos nobres. Quando a gente começar a fazer as compressões, né, que é a RCP, a ressuscitação cardiopulmonar, o que vai estar acontecendo no coração enquanto a gente está fazendo as compressões? É isso que eu vou mostrar no vídeo. Our heart is an amazing organ. It works hard for us Quem sabe inglês, every hein? day, delivering blood and oxygen to every cell in our body. Então ele está mostrando a função normal do coração. Our heart suddenly and unexpectedly stops beating effectively. Aqui então ele está mostrando o coração, ele está num ritmo, certo? Uma fibrilação que ele não está conseguindo jogar o sangue. Ali o sangue está tentando ir e não consegue, não tem força suficiente, certo? Ele não está ou não enchendo adequadamente ou ele não está tendo força suficiente. Então o que a gente faz quando a gente está fazendo as compressões? O que acontece no coração? Nós temos que fazer a função que o coração deveria fazer automaticamente, tá? Que é contrair dentro do ritmo. Nós, quando estamos fazendo as compressões, nós estamos fazendo de forma manual o que o coração já deveria estar fazendo. Agora vai mostrar, ó, encheu, eu estou fazendo as compressões. E o sangue, eu estou fazendo o sangue circular. Ele vai chegar e vai conseguir fazer essa circulação, porque é um sistema que a gente chama de sistema fechado, certo? Através dos vasos. Então, desta forma, a gente vai seguir oxigenando os órgãos nobres. Ó, ele está fazendo uma compressão de forma errônea, ele não está conseguindo aprofundar tanto o que deveria. Então ele não está conseguindo chegar no objetivo. Então por isso que a gente tem que fazer uma RCP de boa qualidade. A gente tem que aprender a fazer esse movimento de forma adequada, de forma rítmica, né, um ritmo de 100 a 120 vezes por minuto, certo? E com a compressão ideal, com a profundidade ideal. Tá? A gente vai aprender agora no momento. Pessoal, então nós separamos, né, dentro do atendimento pré-hospitalar uma questão didática, para ficar mais simples. A gente separa em 3 grupos: bebês, crianças e adultos. A gente considera bebês, então, de 0 a 1 ano de idade, tá? A gente tem uns procedimentos que a gente executa diferente dos outros grupos. A criança, que a gente considera de modo didático, existe essa maneira, né, que são os 4 passos da PCR, os 4 passos da parada cardiorrespiratória. Então, didaticamente fica mais fácil, né, quando a gente divide, né, a matéria. Então, no primeiro momento, eu vou separar esses 2 grupos aqui. Então, nesse grupo de adultos e crianças, então, lembrando, bebês e lactentes são de 0 a 1 ano, bebês e lactentes. Crianças, a partir de 1 ano até os primeiros sinais da puberdade, são crianças. E adultos é a partir dessa idade, desse sinal. Então, adultos e crianças, então, a partir de 1 ano de idade, a gente vai executar dessa maneira. Então, a primeira coisa a gente faz, os 4 passos. Primeiro, verificar a responsividade, ou seja, se ela responde ou não responde. Segundo passo é pedir ajuda.
E a gente vai aprender como pedir ajuda, certo? Terceiro passo é reconhecer a parada cardiorrespiratória. É reconhecer se ela realmente está em parada cardiorrespiratória ou não, certo? E o quarto passo é executar uma RCP de qualidade, que é a ressuscitação cardiopulmonar de qualidade. Como vocês viram no vídeo, se executar de modo errado, vai ser ineficaz. Como é que a gente verifica então a responsividade? Só que o Rogério vai demonstrar aqui no boneco. Então, como está na figura aqui, a gente se posiciona ao lado da vítima, aí se posiciona ao lado da vítima e coloca as duas mãos no ombro. E vai chamar por ela. Senhora, consegue me ouvir? Pode sacudir ela, tá? Sacode, pode sacudir ela e chamar. Senhora, consegue me ouvir? Ou se for uma criança, a gente sabe o nome, né? Chama pela criança. Se ela responder, tiver um estímulo, ok, ela está verificando a responsabilidade, se ela responde ou não responde. Então, simplesmente é chamar por ela, certo? Se posiciona ao lado da vítima, coloca as duas mãos no ombro e chama por ela. Por que as duas mãos no ombro? Porque ela pode ser uma pessoa que está só desacordada e dormindo. E quando tiver um estímulo, ela pode vir a se levantar. E ele se levantar, um estímulo até de proteção, ela pode vir e pode agredir. Então, por isso que a gente coloca as duas mãos no ombro com a intenção dela não se levantar, né, repentinamente, certo? Então, a gente coloca as duas mãos no ombro e chama. Esse é o primeiro passo. Viu uma vítima desacordada, uma pessoa no chão? O primeiro passo, bota as mãos no ombro e verifica a responsividade, se responde ou não responde. Bem fácil. Segundo passo, pedir ajuda. Então, qual é o número de emergência dos bombeiros? 193, da SAMU 192. Parece uma coisa bem simples, mas quando a gente está nervoso, a gente acaba esquecendo. Então é algo que a gente tem que estar toda hora lembrando, tá? 192 bombeiros, 192 SAMU e 193 bombeiros. Tá? Como é que a gente vai pedir ajuda? Tem uma maneira correta de pedir ajuda. Porque se tiver todo mundo junto aqui, cair uma pessoa e falar, alguém me ajuda, alguém liga para o 92. Acho que é mais fácil pegar o celular e fazer uma live, olha o que está acontecendo, do que ligar. Ou pensar assim, não, alguém vai ligar. Então a gente pensa. Então tem a forma correta de pedir ajuda, que seria se eu estiver numa sala, sozinho e uma pessoa desacordada, e tem a possibilidade de ter gente na próxima sala, então eu vou gritar, socorro, alguém me ajuda. Que vai vir alguém se tiver alguém, né, escutando. Porém, se eu sei que não tem ninguém, eu vou pegar o celular, certo? E chamar o 92 ou o 93 e pedir ajuda. Olha, eu estou aqui, tem uma pessoa desacordada, tá? Tem uma pessoa desmaiada. Pediu ajuda, já vai estar vindo então o resgate, né? E nós vamos seguir com o procedimento. Caso tenha muita gente, como eu falei para vocês, o que a gente deve fazer? A gente deve apontar para uma pessoa, por exemplo, você, ligue o 92 e peça ajuda de uma pessoa desacordada. Então, quando tu aponta para uma pessoa e delega a função, aquela pessoa que está no celular ali, ela vai responder. Então, delegou uma função para uma pessoa. Então, essa é a maneira correta quando tem um grande grupo de pessoas. Isso tem que treinar, é fácil. Você liga o 92 e peça ajuda de uma pessoa desacordada. Simples. Mas tem que fazer bem feito. Como é que a gente reconhece se a pessoa tem parada cardiorrespiratória? Eu já falei na parte anterior. Então, a gente olhando para a vítima, a gente verifica se tem a expansão do tórax ou não. Ou seja, se ela respira ou não respira.
Tá, mas ela está de roupa e é difícil de ver se ela respira ou não respira. Podemos, né, fazer o seguinte, colocar a mão, né, nessa região bem no meio a região bem no meio, entre a linha maxilar, né, entre o peito, né, e verificar se tem alguma movimentação ou não. Se tem alguma movimentação, a gente vai perceber. O homem normalmente respira mais com o diafragma, na parte de baixo, então a expansão normalmente é da barriga. Já a mulher, né, ela respira mais com o peito, o tórax mesmo, ela usa o tórax. Tá? Então, essa maneira que a gente pode conhecer a PCR. Verificar, olhar, respirou, né? Tem a expansão do tórax. Ok, respirou, não está em parada cardiorrespiratória. Ela está desacordada. Uma vítima inconsciente, mas não está em parada cardiorrespiratória. Certo? E se ela não tem expansão do tórax, então é uma vítima em parada cardiorrespiratória, já pedimos ajuda no item anterior e vamos executar a NCP de qualidade. Então eu vou pedir para todo mundo levantar a mão esquerda e abrir os dedos. Todo mundo. Levanta. Pode ser. Agora vamos levantar a mão direita e vamos entrelaçar os dedos. Tá. O que não se deve fazer é dobrar o cotovelo. Não se deve fazer. Então, uma postura, a gente vai, né, uma postura, um ângulo de 90 graus, aqui, ó, como tá, em cima, bem no meio do peito da vítima. Pode baixar as mãos, obrigado. Então, o que não pode fazer... O que não pode fazer é isso aqui, ó. Então, o sargento vai mostrar como é que não deve fazer. Dobrando o cotovelo. O importante, pessoal, é se ajoelhar mesmo, tá? Não pode ficar meio agachado, só do jeito, porque não vai ser eficaz. O importante é a gente colocar, se apoiar bem no chão mesmo, os dois joelhos no chão, para conseguir executar então uma NCP de qualidade. Então a gente vai focar na linha dos mamilos, né? E vai fazer a execução então da NCP. Então, como o Pérez falou ali, mão esquerda, mão direita, entrelaçou os dedos, identifiquei onde é os mamilos e vou executar. Utilizando o próprio peso do meu corpo, certo? E afundando o tórax da pessoa. Eu percebo que não dobra o cotovelo, tem uma posição ergonômica, né? E realmente, qual é o principal erro do pessoal? É que ele não vai para cima da vítima. A pessoa fica afastada, te afasta como o erro, no caso. Bota o corpo para trás, só bota a mão para frente. Dessa forma, assim, como você está executando agora, que é normalmente o pessoal erra muito, tá? E dessa forma é ineficaz. Tu não está conseguindo jogar uma força ideal, né? Uma força de extração para o tórax. Como a gente viu no vídeo, se a gente não colocar afundar, digamos assim, de maneira correta, a profundidade correta, não vai ser eficaz. Então, realmente, se posiciona bem perto da vítima, sobe e mantém o braço no ângulo de 90 graus, tá? Usando toda a força do tronco. Qual é a profundidade? Tá. Um adulto, a gente deve fazer de 4 a 5 centímetros, tá? Um adulto. Tá, mas como é que eu vou saber se vai ser de 4 a 5 centímetros? É bem complicado. Vocês perceberam que esse boneco tem um estralo? Faz uma avança. Faz uma. Certo, esse boneco é um boneco de treinamento, é um adulto, boneco de treinamento. Esse estralo é para a gente treinar e saber qual é a profundidade correta. Por isso a importância do treinamento, por isso a importância de colocar a mão no boneco e fazer, certo? Que tu vai estar ciente de mais ou menos a profundidade ideal.
Essa é a grande importância da gente treinar. Tá? Então são coisas importantes, é ter essa profundidade correta e o ritmo. O ritmo é de 100 a 110, 100 a 120 vezes por minuto. Pessoal, pode ser que, por exemplo, como eu disse ali, ó, crianças, então é a partir de 1 ano de idade, ok? 1 ano de idade. Se tiver uma criança pequena, uma criança de 2 anos, criança pequena, né? O que a gente vai fazer? Como a criança, o estado dela, no caso, é uma estrutura menor, nós somos maior, a gente vai ter mais força. E a criança, a gente tem uma profundidade de 3 a 4 centímetros, né? Um pouco menos, tá? Então tem a possibilidade de a gente fazer com uma mão só, tá? Que é o mais indicado, né? Com uma mão só, a gente vai executar a RCP de uma criança. Isso é uma questão de opção, tá? Não é uma questão de tem que ser com um braço, não. É a questão de controlar a força. Tem essa possibilidade de fazer com uma mão só, tá? Mas pode ser feito com as duas, controlando, se concentrando e atingindo a profundidade correta. A profundidade eu já falei. Então, no adulto é de 4 a 5, numa criança é de 3 a 4. Qual é o ritmo de 100 a 120 vezes por minuto e quantas compressões? Então, eu vou fazer infinitas? Sim. Só compressões. Então eu vou fazer compressões e quando que eu devo parar? Oi? Perfeito. Qual é a outra possibilidade? Perfeito. Tem mais uma. Literatura, tem mais uma. Se eu chegar numa exaustão, não aguento mais, porque exatamente essa é a importância de todo mundo saber, ter essa troca, revezar, então, as compressões. E o indicado é em 2 minutos fazer, essa troca, porque a gente cansa muito, pessoal. Não sei se alguém já fez já. Sim? Muito, então. A gente sabe que cansa bastante, cansa mesmo. Então, tem que ter a troca e revezar. É muito importante a gente saber também que tem que ser no local rígido. A gente nunca pode, uma vítima que está em parada, colocar numa cama em cima de um colchão, porque aí não adianta nada, vai estar fazendo a massagem e o colchão não vai estar rígido nas costas da pessoa. Então o importante é sempre a pessoa, ela passou mal, está em parada cardiorrespiratória, está deitada ali na cama. Tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento, vai ali tentar fazer massagem com a pessoa deitada no colchão, não vai adiantar de nada. Deitado no sofá, não vai adiantar de nada. Tem que tirar a pessoa da cama, do sofá e deitar no local rígido, que aí a gente consegue ser eficaz. As massagens nada mais é que a gente vai estar trabalhando como se fosse o coração daquela pessoa. Por isso tem que ter um ritmo certo e fazer com bastante ritmo certinho. Lembra, a questão do ritmo também, algo a ser observado, um adulto ele tem uns batimentos de 60 a 100, um batimento normal, um adulto, certo? Tá, mas por que então que as compressões eu vou fazer de 100 a 120? É para dar essa compensação, né? Um pouquinho a mais para poder circular. Certo? Vamos lá. Isso em adulto. Vou botar um vídeo para vocês de 110 batimentos por minuto, tá? Para vocês terem uma noção de ritmo, aí o sargento vai executar as compressões. Perceba que não é muito rápido, mas também não é muito devagar. Faz mais acelerado, né? Como se... É o que a gente vê normalmente nos vídeos, né? De alguém tentando reanimar, né? Fica nervoso e tenta reanimar desse jeito. Não está sendo eficaz, está fazendo um ataque cardíaco-ventricular. Então, tem que esperar. E o importante é ter esse retorno do sangue, ou seja,
não retirar a mão totalmente do tórax da vítima e também esperar o tórax retornar à sua posição normal, ok? Então, faz a profundidade ideal e espera o tórax retornar e vai de novo as compressões. Tem uma música, tem várias músicas, né, com esse ritmo. Porém, tem uma música que o pessoal grava bastante e é mais fácil de executar.